Souza Vieira Afonso Consultoria. Vou responder a algumas perguntas de pessoal da área da nutrição, da área da saúde e tem alguns da área terapêutica também. As pessoas querem saber como aplicar o Bioince, como é que forma, como é que é o sistema energético e como aplicar o método Vieira de diagnóstico psicoterapeuta. Então nós vamos falar dentro do Bioince, dentro do sistema energético, do lado da saúde, do lado da conquista, do lado das realizações. Então nós vamos fazer um diagnóstico, como se faz um diagnóstico para a saúde, para o aprendizado, sabedoria e autoestima. Se você tem uma boa saúde, se você tem a condição do aprendizado, você busca conhecimento, você desenvolve sabedoria, automaticamente você vai ter autoestima. Então essas 4 palavras são chave: saúde, aprendizado, sabedoria, autoestima. Então como é que você aplica o Bioince para que você possa garantir essas 4 palavras importantíssimas na nossa vida? Tá? Então, em primeiro lugar, nós sabemos que nós temos um ciclo de 120 anos. Esse ciclo ele é dividido em um período de 70 anos e um período de 50. O período de 70 anos é o período do crescimento. O período de 50 é o período do recolhimento. Dentro desses 120 anos, você tem períodos mais favoráveis e períodos menos favoráveis. Então a primeira coisa dentro do Bioince que deve você analisar é o quê? Qual é a fase da vida que você está? Porque se você estiver na fase do crescimento, mesmo você fazendo as coisas erradas, dá tudo certo. Agora, se você estiver na fase do recolhimento, no período de 50 anos, aí a coisa complica. Você faz muito esforço para obter menos resultado. Uma pessoa que está remando contra a maré, que está no período de recolhimento, dos 50 anos, de repente pode até obter mais resultado que quem está na fase do crescimento. Depende dos fatores energéticos que favorecem as conquistas e as realizações. Então nós temos que analisar. E dentro desse período da passagem do crescimento para o recolhimento, nós temos os piores 4 anos da vida, onde tudo dá errado. É na saúde, é no relacionamento, é na finança, é problema de justiça. Então é um caos na vida da pessoa. Então é que você vê aí na mídia aquele desportista, aquele atleta, aquele empresário que vai conquistando tudo 1000 maravilhas. E de repente dá aquela maré de azar na vida da pessoa e ela começa a ter problema de saúde, problema de relacionamento e quebra a empresa e é um caos na vida da pessoa. Então nós temos que ter essa análise tanto para as pessoas que estão obtendo resultado como aquelas pessoas que estão com dificuldade de obter resultado. Então hoje nós vamos falar em cima das pessoas que têm possibilidade de obter resultado. E depois nós vamos falar das pessoas que têm dificuldade em obter o resultado. Então nós vamos falar agora. Então o primeiro passo na análise é você identificar a fase da vida que você está. Então dentro de 120 anos são 12 fases. Qual das fases que você está? Aonde que você nasceu? Você nasceu na fase do crescimento ou você nasceu na fase do recolhimento? E qual o período que você está? Quando é que você vai passar pelos piores 4 anos da vida? Ou quando você vai estar nos melhores 10 anos? Quando você vai estar nos piores 10 anos? E aí para você gerenciar. Então eu vou dar a dica para as pessoas que têm a possibilidade de obterem resultado. Então nós vamos falar primeiro em saúde. Então na saúde você tem que ver a fase que você está. Quando você fala gestão de segurança alimentar e saúde,
Se você está na fase do crescimento, é muito fácil você desenvolver um programa de nutrição para esta pessoa, um programa de segurança alimentar com saúde. É mais fácil. Quando você está na fase do recolhimento, é muito difícil, porque cada dia você vai estar com um determinado problema. Então você vai ter que aprender a lidar, a gerenciar essas fases dos 50 anos. Depois nós vamos fazer o balanço energético pessoal. Porque através do balanço energético pessoal, você vai ver o potencial dessa pessoa. O poder de realização dessa pessoa. É poder de força física ou é poder intelectual? E aí está dividido quatro períodos do crescimento, do poder de força física e 4 do poder intelectual. Então nós temos o BEP mais 1, o BEP mais 2, o BEP mais 3 e o BEP mais 4. É quando você está com o poder de força física. Quando você está com o poder intelectual, você tem o BEP menos 1, o BEP menos 2, o BEP menos 3 e o BEP menos 4. Como, por exemplo, o BEP menos 1 varia de menos 1 a menos 15. O BEP menos 2 de menos 16 a mais 30. O BEP menos 3, menos 31 a menos 45. E BEP menos 4 de 46 a mais 60. Tá? Então essas são as pessoas de poder de força intelectual. E o de poder de força física, o BEP mais 1 vai de mais 1 a mais 15, o BEP 2 de mais 16 a mais 30, o BEP 3 mais 31 a mais 45 e o BEP 4 mais 46 a mais 60. A faixa ideal do poder energético, que é chamados POENs, que é o poder energético, quando você tem um BEP mais 1 ou BEP menos 1. São os dois intervalos de poder energético mais fáceis de ser trabalhados. Então, essa é a primeira fase. Então, você vai ver a fase da vida da pessoa. Segundo, qual é o poder? A partir daí, você tem o BEP. Quer dizer, qual é o órgão que mais trabalha dentro do seu organismo para gerar movimento? Então nós temos os BEP, que são CF+, CF-, PT+, PT-, PM+, PM-, FM+, FM-, RAM+. Então tudo no universo funciona em sistema binário. Então nós temos o sistema nervoso. Você tem dentro do sistema nervoso, você tem os neurônios cranianos e os espinhais. Todos formam pares. Então os nervos cranianos são 12 pares e os nervos espinhais são 31 pares. Por que são tudo em par? Porque você trabalha com energia mais e com energia menos. Tudo que ocorre no nosso organismo são reações bioquímicas, químicas, físico-químicas. Toda reação química, para que ela ocorra, você tem um elemento mais e um elemento menos. Então, o nosso sistema nervoso, ele funciona em função das substâncias químicas, dentro do potencial de ação. Então, os dendritos captam a informação do sistema energético, manda para o núcleo do neurônio, os axônicos, onde vai ter o poder de vai ocorrer duas reações, dois processos. Um processo elétrico e um processo químico. O elétrico manda informação diretamente ao cérebro e o processo químico vai gerar, então, os neurotransmissores. Tá? Então, todo o sistema ele é binário. Então, por isso que nós temos CF+, CF-. O C corresponde ao coração. O F corresponde
ao fogo, o elemento fogo. Então nós temos o elemento fogo mais o elemento fogo menos, que nós vimos lá no como monta todo o calendário lunar a partir do tronco do céu, ramos da terra, que são os meridianos da terra. Daí se combinam entre si, formam o ciclo sexagenário. Então nós temos o CF mais, o CF menos, o PT mais, PT menos. O P é de pâncreas, o T é de terra, o PM mais, PM menos. O P é de pulmão, o M é de metal. O FM mais e FM menos. Então o F é de fígado, o M é de madeira. O RAM, o R é de rins e água, o A é de água. Então água mais, água menos. Tudo funciona em função desses elementos: água, madeira, fogo, terra e metal. Dentro desse sistema do universo, então dentro de ciclos energéticos, você vai ter um ciclo macro, aonde você vai determinar o potencial da pessoa, que é o BEP, o BEP do eu, que é igual à energia do eu. É a energia que vai tocar o teu corpo físico, matéria, mecânico, né? Então esse é nível macro. Esses mesmos elementos têm a nível micros. Aí você tem energia primária, secundária, terciária, quaternária, aquela. Então você tem uma série de fatores energéticos. Dentro do bioíndice, nós temos a nível macro, que vai definir o seu potencial energético, e você tem os níveis micros, que varia de primário, secundário, terciário, quaternário. Está tudo dentro do nosso sistema, então do bioíndice. Então o passo, fase da vida, o balanço, que é o poder de realização, capacidade de realização, que identifica qual é o órgão que está sendo trabalhado como essência pura e como poder de realização, de movimento e ação. Então, prosseguindo. Então, o bioíndice, ele vai primeiro a análise, a fase da vida. Segundo é o BEP. Se é BEP menos, se é BEP mais, de acordo com o seu potencial. A partir desse potencial, nós vamos identificar uma coisa importantíssima, que é a atividade esportiva. É fundamental numa gestão de segurança alimentar e saúde, é a atividade esportiva. Dentro do balanço energético, vai te definir com precisão qual é a atividade esportiva que você deve desenvolver, para você não levar o seu organismo a uma tensão máxima, para evitar desgastes energéticos a nível de juntas, a nível de órgãos, para futuramente você não ter um problema. Então, uma pessoa de poder de intelectual, ele vai desenvolver atividades passivas, o yoga, qigong, tai chi, meditação, tudo que você capta energia. E uma pessoa de força física, que tem um BEP2, um BEP3, então ela tem que gastar energia. Ela não vai para a academia, vai ralar, vai pular, vai subir montanha, vai fazer alpinismo, e aí você vai ter uma série de atividades para gastar energia. Então, o primeiro passo, fase da vida, poder energético pessoal, para definir qual é a sua capacidade de movimento. Depois, a atividade esportiva. É fundamental você desenvolver uma atividade esportiva. Você de poder intelectual, faz uma caminhada, faz uma meditação, faz um qigong, faz um tai chi, faz exercício respiratório, mas tem que criar um movimento. Se você prestar atenção, toda vez que você tem um órgão que fica muito tempo que não seja utilizado, ele atrofia. Aí você tem que fazer fisioterapia, né? Então,
vamos fazer exercício para você entender como um todo. Nós estamos falando aqui na saúde do conjunto como um todo, para facilitar o aprendizado, a sabedoria e a autoestima. Se você não tiver uma boa saúde, você tem dificuldade de aprendizado. Se você tem uma boa saúde, você vai ter facilidade do aprendizado. Busca de conhecimento. Esse conhecimento vai transformar em sabedoria. Se você tem uma pessoa sábia, você tem autoestima. Então, a autoestima depende de quê? Da saúde. Então, nós temos que pensar sempre o que nos traz uma boa saúde. Depois você vai ter o alimento. É importantíssimo entrar o alimento. Os fatores energéticos externos do sistema energético mexem com o sistema nervoso. Do sistema nervoso produz hormônios, vai no hipotálamo, que vai para a hipófise, que manda esse hormônio para um órgão, seja o coração, seja o pulmão, o rins, o pâncreas, a produzir hormônios para gerar todo um trabalho, todo um processo metabólico no sistema fisiológico. Então, esses sistemas, fatores energéticos, dos sistemas energéticos, é que vão determinar e que vão facilitar na via indireta qual o alimento que você precisa. Qual é o alimento que você tem necessidade? Que numa análise bioquímica, numa análise antropométrica, não vai te dizer qual é o alimento que você necessita para gerar capacidade de movimento e ação para facilitar o organismo absorver todos os nutrientes necessários para uma boa fisiologia. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o carboidrato. Então, numa porção de alimentos, você precisa de uma quantidade de carboidrato entre 55% a 75%. Por que desse carboidrato? Quando nós fazemos a ingesta de um determinado alimento, na boca temos dois processos. O processo mecânico de trituração com os dentes, e já entra um processo de aeróbico e um processo anaeróbico. É transformar o processo anaeróbico, ele vai transformar todo o material sólido em líquido, depois de líquido a gasoso. Então são um sistema de enzimas que vão trabalhar três fase do alimento: sólido, líquido e gasoso, que vai transformar no final ATP, que é o responsável pela capacidade de movimento e ação. Então, na ingesta de um determinado porção de alimento, o que você mais precisa é o carboidrato, porque ele é que vai facilitar, transformar esse alimento em glicose para gerar ATP, gerar movimento, e parte dessa glicose seja transformada em glicogênio para armazenar, para que na hora que você não estiver fazendo ingesta de um determinado alimento, o organismo vai pegar esse glicogênio e transformar em glicose ATP. Toda porção de alimento que você for ingerir tem necessidade de ter carboidrato. Você não pode ingerir uma porção de alimento sem carboidrato. Por quê? Se o organismo você não ingeriu o carboidrato, o seu organismo vai ter que pegar a proteína, transformar em aminoácido para fazer toda uma caminhada de reações químicas até chegar à glicose, ATP.
isso você tem gasto de energia. E você não pode parar de gerar energia. Então o carboidrato ele vai garantir essa manutenção da energia. Agora, mas o carboidrato engorda. O carboidrato não engorda. O que engorda é quando você tem um distúrbio no sistema nervoso proveniente de fatores energéticos dos sistemas energéticos, que geram distúrbio no sistema nervoso e que vai gerar distúrbio no sistema endócrino. E aí aquela pessoa vai ter uma necessidade de ingerir muito carboidrato. Mas se você fazer a ingesta de carboidrato numa quantidade adequada, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a atividade que você está desenvolvendo, uma série de fatores, o carboidrato não vai engordar. Segundo, a proteína. Então, numa porção de alimento que você vai fazer ingesta, você tem que ter entre 10 a 15% de proteína. Essa proteína ela vai ser responsável para manter a massa corpórea dos músculos, do coração, do fígado, do pâncreas. Então você tem que ter uma ingesta razoável de proteína para você garantir a manutenção do sistema muscular. Então é importantíssimo, entre 10 a 15%. Isso varia de pessoa a pessoa, de região por região. Os lipídios, a ingesta é entre 15 a 30%. Então, os lipídios são importantíssimos na alimentação, numa gestão de segurança alimentar. Aí você tem as gorduras saturadas, animal, e as gorduras insaturadas, vegetais. Na análise do diagnóstico do bioíndice pelos métodos Vieira de diagnóstico psicoterapeuta, você vai identificar quais os tipos de gorduras, de lipídios que você necessita para manter o seu equilíbrio. Aí depois vem as vitaminas, vem os sais minerais, e nós vamos falar de 5 alimentos importantíssimos. Primeiro, água. Então, em torno de 80% do nosso organismo é composto de água. Nós temos uma produção de hormônios, o ADH, pelo hipotálamo, para equilibrar a água no nosso organismo. O coração e os rins, o coração, ele produz energia calórica. Ele vai favorecer todas as reações exotérmicas para gerar calor no nosso organismo. E um dos hormônios mais importantes na produção do coração, basta você ter um calor, é o hormônio da vitamina D, que a gente chama de vitamina D, mas é um hormônio produzido no coração para manter o controle de temperatura. Todas as reações exotérmicas que ocorrem em nosso organismo. E o nosso rins, ele vai ser responsável pela produção dos hormônios para gerar o controle de temperatura, todas as reações endotérmicas. Então o rins controla as reações endotérmicas e o coração controla as reações exotérmicas, buscando um equilíbrio da nossa temperatura. Então nós temos que manter uma temperatura entre 36 graus e meio. Se você tem muito calor, o rins vai produzir mais hormônio para baixar a temperatura. Se a temperatura baixa muito, o organismo produz o hormônio, a vitamina D, para buscar um equilíbrio. Então essa história que aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, que todo mundo tem déficit de vitamina D, não tem.
Por quê? Todo mundo que desenvolveu, o que conta mais na história sobre a vitamina D, saiu de países de clima frio. O padrão foi determinado por países de clima frio. Então se chegou-se a um padrão da vitamina D em países de clima frio. Se você está no clima frio, o organismo vai precisar de uma quantidade de vitamina D muito maior, porque ela é responsável, é o hormônio responsável pelas reações exotérmicas. Então você vai precisar de mais vitamina D. Mas se você está num clima, como principalmente na região sudeste no Brasil, que é um clima mais ameno, então você não vai ter necessidade de tanta vitamina D. A quantidade de calor do sol que você vai ter no dia a dia, você garante a produção de vitamina D. Você não tem necessidade de ficar diretamente no sol. Tem gente que pode ficar no sol de manhã à noite, pegar o sol do meio-dia, que é o pique do calor. Mas tem pessoas que não podem. Então basta ela ter uma influência do sol. O coração já vai produzir a vitamina D. Tá? Então o calor é o responsável pela produção de vitamina D. E o sol é uma fonte de calor ideal. Ok? Mas não tem necessidade de você ficar totalmente no sol, porque tem gente que se vai ficar 10 minutos no sol de meio-dia, vai pegar um câncer de pele. Então, dentro do bioíndice, vai poder identificar qual a necessidade do calor ou não. Tem uns que necessitam do frio. Então, aquelas pessoas que sentem muito frio, elas precisam de mais vitamina D, porque assim o coração não está produzindo a vitamina D, o hormônio D suficiente. Então o coração não vai estar produzindo a quantidade de hormônio suficiente para manter as reações exotérmicas. Então você tem que entrar com calor ou dar vitamina D, botar lá no sol para equilibrar a temperatura. E aquelas pessoas que sentem muito calor, essas não pode dar vitamina D, que senão você pode provocar um infarto naquela pessoa. Ela vai produzir muito calor, ela vai produzir muito reações exotérmicas, e aí vai gerar um desequilíbrio entre calor e frio no organismo daquela pessoa. Então uma pessoa que sente muito frio, ela pode ter uma parada cardíaca. Uma pessoa que sente muito calor, ela pode ter um infarto. Então, o lipídio que vai dar a esta pessoa vai ser de acordo com o CF mais CF menos, o RA mais o RA menos. Tendo a influência do F mais, do FM mais e menos, e do P mais P menos. Então é um cenário que vai determinar qual o alimento mais adequado para uma pessoa. Não é porque é um alimento que tem muita proteína, que tem muitas vitaminas, mas se aquela pessoa não necessita daquele tipo de alimento, ela vai ter uma intolerância alimentar, ela vai ter uma alergia, e aí pode ter uma série de problemas. Né? Tem gente que come camarão dia e noite, não tem problema nenhum. Tem gente que come um camarão, um fruto do mar, já tem problemas. Então tem gente que pode comer amendoim o dia todo. Tem uma pessoa que vai comer um grão de amendoim, já tem problema. Tem gente que pode tomar leite, lactose, mil maravilhas, não vai ter problema nenhum. Tem uns que não podem. Então, dentro da análise do bioíndice, você vai identificar qual o alimento que seria adequado para uma pessoa. Né? Todo mundo fala assim, alimento saudável. O que é alimento saudável?
Depende. A folhagem é alimento saudável. Alface, repolho, couve, uma série de alimentos de folhagem. Se eu comer uma folhagem, eu passo mal. Me dá irritação, me dá intolerância alimentar. Né? Então isso depende de pessoa a pessoa. É a mesma coisa. Hoje está muito na moda a questão do ômega 3. O ômega 3 para uma pessoa que sente frio é o ideal. Uma pessoa que sente calor e tomar ômega 3, ela pode ter um infarto. Então, se uma pessoa que sente muito frio, então você vai dar o ômega 3. Ela vai equilibrar a temperatura. Agora, se ela sente um calor, está sempre ali com calor, querendo buscar um ar, buscar coisa gelada, e você dá um ômega 3, ela tem uma possibilidade de ter um infarto. A diferença entre infarto e parada cardíaca. Parada cardíaca é falta de energia. O infarto é o excesso de energia, que está relacionado com os lipídios. Mas você não pode eliminar todos os lipídios. Porque lá que faz a composição da baía de mielina, que não sei o que, você precisa de lipídios, você precisa do colesterol. Então você tem que analisar o conjunto como um todo. Então por isso que a Organização Mundial da Saúde, ela sugere que carboidrato, numa porção que você vai ingerir, 55% a 75% tem que ser carboidrato. De 10% a 15% tem que ser proteína. De 15% a 30% tem que ser lipídios. Você não pode fugir disso. Toda vez que você foge, você está provocando um problema de nutrição. O nosso organismo, ele funciona em função desses principais alimentos. Você não pode cortar os lipídios. Você não pode cortar a proteína. Você não pode cortar o carboidrato. A obesidade não é em função do alimento. Obesidade é um sistema desequilíbrio no sistema nervoso provocado pelos fatores energéticos do sistema energético. Por isso que eu informatizei todo o sistema energético, para você entender como o sistema energético interfere no sistema nervoso, no sistema endócrino. O gerenciador da fisiologia humana é o sistema energético. Bem-vindos à Vieira Fonsoe Consultoria. Venha conhecer o Bioíndice, bioinformática do sistema energético. É o terceiro sistema da fisiologia humana. Venha conhecer o método Vieira de diagnóstico psicoterapeuta. Você com esse sistema, você tem toda a possibilidade de identificar o que está acontecendo com a pessoa, como você trabalhar para você buscar uma boa saúde, buscar o aprendizado, a sabedoria, a autoestima, e como gerenciar os conflitos, o estresse, a depressão, um câncer, um infarto, uma parada cardíaca. Então o sistema Bioíndice, ele te dá todas as possibilidades de você gerenciar a fisiologia humana. Bem-vindo à Vieira Sua Consultoria. Conheça o sistema energético, o terceiro sistema, ou o primeiro energético, o primeiro sistema mais importante da fisiologia humana. E o Bioíndice. E através do Bioíndice, você vai identificar todas as possibilidades. Porque é um conjunto de análise. Você não está trabalhando com uma única técnica.
Você está trabalhando com um conjunto de fatores energético, catalítico, de todas as reações química, bioquímica da fisiologia humana. Bem-vindos à Vieira Fonsoy Consultoria e conheça o maior sistema de bioinformática do século XXI da Vieira Fonsoy Consultoria. Um grande abraço. Bem-vindo à Vieira Fonsoy Consultoria. Venha conhecer o sistema energético da fisiologia humana que gerencia o sistema nervoso, o sistema endócrino e que cria toda a nossa possibilidade de ter uma boa saúde, de ter aprendizado, ser uma pessoa mais sábia. Todo sábio tem muito mais acerto, tem muito mais possibilidade de conquista, ter autoestima e entender por que não está acontecendo isso. Como você fazer a parte preventiva para manter a sua saúde com equilíbrio, com prosperidade, ter longevidade, com qualidade de vida. Bem-vindos à Vieira Fonsoy Consultoria e conheça o sistema do século XXI, sistema energético da fisiologia humana e o maior sistema de análise da fisiologia humana, sistema bioinse, bioinformática do sistema energético e os métodos Vieira de diagnóstico psicoterapêutico. Até mais, um grande abraço.